no espírito do desenrasca portuguesa, de se safar quando não tem outras oportunidades. No Algarve sempre existiu, continua a existir. Foram criadas regras para isso, como lembrou, em 2008. Porquê que não se criaram nessa altura, então, as regras que são necessárias e estamos ainda aqui, mais de 10 anos depois, a ter este debate? Por um lado, se uma das zonas mais pressionadas é o Algarve, e é onde isto começa, porque é que não se ponderou isso antes? Por outro lado, em relação àquilo que falou da necessidade de separar aquilo que é o poder do Governo e da legislação e dos órgãos de regulamentação do Governo e das câmaras, e aquilo que deve depender de uns e de outros, e o tipo de autorizações que devem existir de uns e de outros, não é mais fácil, sim, existir uma lei geral, mas depois o caso particular ser observado na medida da realidade e numa questão de proximidade, sobretudo numa altura em que estamos a falar a todo momento da nova regionalização, faz sentido estarmos outra vez a criar, a empurrar para um governo central estas regras. E, quanto a si, Sr. Engenheiro, relativamente precisamente ao que foi feito pela reabilitação, e que imagino que tenha dado um contributo muito bom para as cidades, sobretudo estas mais pressionadas, porque nós tínhamos N prédios devolutos, não se entrava em determinadas zonas das cidades, que eram as mais pressionadas, que hoje em dia todos achamos péssimo, mas antes ninguém queria lá pôr um pé, e essas zonas foram reabilitadas. Porquê é que não se teve esse cuidado? Não existem leis que regulamentem a necessidade de cumprir determinados requisitos e de antecipar riscos, nomeadamente os sísmicos? Começo por si, Sr. Está ali outro, se quiser usar isso. Muito obrigado. Enfim, dando uma resposta direta, mas depois acrescentando algo à pergunta que me fez, obviamente porque em 2008 o tema era pura e simplesmente trazer para a legalidade uma realidade social que existia no Algarve e que estava desenquadrada do regime da atividade turística, e em 2008 o fenómeno com que nós somos confrontados hoje não existia. E portanto, obviamente... Não, mas não existia porque o alojamento local no Algarve não tem nada a ver com o alojamento local em Lisboa, não é? Eu também ainda sou da geração que cheguei a passar férias para a casa de pescadores que iam viver para a garagem enquanto eu me divertia no verão, não é? E isso não tem nada a ver com aquilo que é o alojamento local hoje. E, aliás, o problema que eu há pouco identifiquei, mas não desenvolvi, é precisamente o facto de que discutir o alojamento local não só... não é fácil porque ele não é local, mas global, como eu disse, mas é sobretudo porque há diferentes realidades e elas merecem diferentes tratamentos jurídicos. Uma coisa é discutir o colocar-se no mercado de alojamento turístico, o quarto do meu filho enquanto ele vai fazer Erasmus. Outra coisa diferente é o precário que tem 1 ou 2 andares e que pretende o complemento de rendimento e em vez de colocar os apartamentos no mercado de arrendamento tradicional, o explora em regime turístico. Outra coisa diferente é comprar um prédio inteiro e transformá-lo, entre aspas, num hotel sob a forma de alojamento local. Eu, aliás, se me permitem a franqueza, tenho verificado que a hotelaria tradicional baixou muito a intensidade das críticas que fazia ao regime do alojamento local porque aplicou o velho ditado quando não podes vencê-lo juntas-te a ele, porque hoje em dia aquilo que está a acontecer em Lisboa é que são os hoteleiros tradicionais, muitas vezes, aliás, com base em fundos de investimento estrangeiros, que estão a comprar prédios inteiros e a transformá-los em regime de alojamento local. Porquê? Porque há um problema real de desigualdade no tratamento da atividade turística, quando o nível de exigência, nomeadamente em matéria de regulamentação da construção, seja ela sísmica, seja ela qualquer outra, é diferente daquela que se aplica ao regime do alojamento local. Eu cheguei a ouvir alguém dizer que não fazia um hotel de turismo rural e fazia um alojamento local, porque assim não tinha que pôr as placas que eram pouco estéticas com as setas de onde é que estava a saída de segurança e pronto, porque enfim, feria o conceito de charme do alojamento, não é? E isso permite perceber que mesmo esta discussão é uma discussão que não se pode fazer nos mesmos termos consoante o que se esteja a discutir. O princípio jurídico fundamental, só para concluir, é o princípio da proteção do existente. Isto é, que é, no fundo, a proteção da propriedade existente. Eu tenho direito de manter um edifício de acordo com a sua atual estrutura e a sua atual função. E é por isso que, quando eu faço obras, e esse problema se colocava no passado num edifício antigo, eu não tenho que necessariamente, a não ser em circunstâncias excepcionais em que a lei o imponha, e obviamente ressalvados os critérios de proporcionalidade, eu não tenho que necessariamente fazer aquilo que teria que fazer se estivesse a construir um edifício de novo.
porque desde que eu não agrave essas condições de segurança ou de salubridade, agora não vou entrar nessa discussão, isso tem que ver com a trilogia clássica dos interesses públicos de segurança, salubridade, estética, e, portanto, normalmente utiliza-se essa fórmula, digamos assim, ideológica, mas a verdade é que o tema fundamental, e que o Gonçalo também tocou, é o que é a mudança de uso. Porque eu, quando alugo o quarto do meu filho, que vai para Erasmus, eu não altero o destino económico do bem, no sentido de que o tipo de aproveitamento que ele se faz continua a ser no essencial residencial. Quando eu alugo a casa 2 semanas, se calhar também isso não acontece. Quando eu pego num prédio inteiro e o transformo, obviamente que isso altera. E a proteção do existente só protege o que existe. E não protege aquilo que não existe. E a mudança de uso é o critério fundamental para determinar a intensidade do controle que se pode fazer em relação a essa mudança de uso. E, portanto, definir o que é mudança de uso não é fácil, porque há aqui uma discussão não só jurídica, mas económica e social, obviamente, muito relevante. Definir a mudança de uso é o critério fundamental para saber a que é que eu posso sujeitar, isto é, quando, porque de facto, diga-se o que se disser, o alojamento local com intensidade não é habitacional. E não faz nenhum sentido. O arquiteto Manuel Salgado, aqui há uns tempos, disse que este problema não é novo. Quem viveu nos anos 70 e nos anos 80 sabe que o tema da terceirização das áreas residenciais, nomeadamente das avenidas novas, era o tema central em matéria urbanística. Não é um tema diferente. O problema qual é que era? A única diferença é que eram escritórios de advogados e consultórios médicos e agora são alojamentos turísticos. Era o tema de se estarem a transformar edifícios de habitação em edifícios terciários e os problemas que se colocaram, designadamente os problemas de conflitualidade urbana, nomeadamente entre vizinhos. Eu cheguei a ter, num prédio em que vivi na rua Rodrigo da Fonseca, assembleias de condomínios que eram piores do que Beirute nos anos 80. Bom, a verdade é que esses problemas, curiosamente, até se apaziguaram. E há regras, enfim, uma das discussões que esta lei coloca, que é o tema de saber se o edifício deve ter um uso exclusivo para turismo ou se pode ser partilhado. O PDM de Lisboa, de 1994, por exemplo, quando impôs que o terciário em prédios habitacionais só se pudesse realizar quando houvesse uma entrada autónoma para as atividades terciárias, de alguma forma pacificou em grande parte o problema. É verdade que a economia levou as empresas para fora do centro da cidade, independentemente das regras do PDM. Não foi só o PDM que resolveu, obviamente, o problema. Mas há respostas que não têm que ser necessariamente restringir a atividade ou favorecer a atividade, que podem ser respostas, nomeadamente no plano urbanístico, que têm que ser dadas. Agora, que há um tema, de facto, em distinguir-se a intensidade e a tipologia dos usos, para saber que tipo de regras é que se podem, enfim, e só para concluir, é perfeitamente legítimo que os governos tenham as políticas que entenderem dever ter. Mas é óbvio que o regime de 2014, que é aprovado em simultâneo com a alteração do regime do alojamento local em 2014, foi feito por imposição da Troika para abrir o mercado. E até quem colheu os benefícios económicos não foi o governo que o fez, como se sabe, foi o governo que se seguiu. Mas isso sem fazer nenhum juízo de valor, mas a verdade é que foi deliberado, ou seja, não se pode discutir esse tema como se não tivesse sido intencional flexibilizar o regime, os parâmetros construtivos da reabilitação. Agora, o que é facto é que uma coisa é fazer-se isso para o alojamento, para a reabilitação pontual, outra coisa é fazer-se isso para a reabilitação sistemática, porque isso de facto, isso não é... o tal regime transitório. Pronto, porque isso já não é proteger o existente, isso já é criar cidade nova, e a cidade nova já tem que ser compatível, nomeadamente com as regras de segurança que... Se quiser, para o alojamento local, deixar um regime transitório só para o alojamento local. Eu até estaria mais ou menos de acordo com isso. Agora, a reabilitação urbana, toda ela está... Isto não funciona. A reabilitação funciona. Isso é mais perto. A reabilitação urbana estar toda ela debaixo daquele regime transitório e eu acho absolutamente... Eu estou de acordo com os meus colegas nesse ponto, acho que é demais. Ainda por cima, eu continuo, insisto, quando é que esse regime transitório termina? Deixa de transitar, deixa de ser, passa a ser, ele virou estacionário. Nós costumamos dizer em sísmica, o transitório... Essas regras não existem? Não são... Existem as regras, mas essas regras foram, como diria o presidente Mário Soares, foram metidas na gaveta. Foram metidas na gaveta, autenticamente, até porque já existia
uma norma que eu agora não me recordo, do Regeu, uma atualização do Regeu relativamente à intervenção de obras de beneficiação de casas, em que não era preciso licenciar nada que não alterasse o contorno do edifício. E, portanto, eu podia lá andar lá dentro a escalavrar tudo e a criar imensas patologias do ponto de vista estrutural nos outros inquilinos do prédio, arrebentando com paredes e provocando deformações excessivas, e há casos gravíssimos desses em todo o país. É engraçado que aquela questão que falou, de facto, a bastardação dos sistemas estruturais tradicionais, como a gaiola pompolina, começou nos anos 60. Começou nos anos 60. Não é agora que estão... agora também estou a fazer coisas, mas não foi aí. Os open spaces, os open spaces criados por cima das lojas, as lojas que abriram completamente em vidraças, não faz qualquer sentido, em que se vê nembos da estrutura que são interceptados por uma janela enorme de vidro para fazer uma linda montra. Depois, os espaços abertos em cima, em que existiam as tais gaiolas que consolidavam aquelas paredes, ligavam as paredes e tornavam aquilo um sistema estrutural bastante interessante, talvez dos primeiros para resistir ao sismo, foi completamente destruído nos anos 60, não é agora. E nas avenidas é mais grave do que na Baixa, porque a construção do século XIX é muito pior do que a construção do século XVIII. Os edifícios de placa, que se uma placa daquelas cai, as pessoas morrem. Bem, se calhar então pegando só na pergunta que me colocou, a propósito de eu poder ter defendido a transição de competências municipais para a esfera do governo e dessa maneira estar um pouco a fazer uma via em sentido contrário à da subsidiariedade. Não foi de todo isso essa a ideia que eu quis passar. O que eu digo é o seguinte, é que a partir do momento em que o estabelecimento de uma rácio entre o número de fogos habitacionais em determinada área e o número de alojamentos locais nessa mesma área está definido neste último regime do alojamento local como sendo suscetível de ser estabelecido por regulamento municipal simples, isso viola a reserva de plano que é estabelecida quer pela Constituição, quer pela Lei de Bases. Por isso o que eu digo é que esse exercício pode e deve ser feito, porque os usos são efetivamente distintos, na minha opinião, e nessa medida essa ponderação deve ser feita dentro de um plano pormenor, dentro de um plano de urbanização ou de um plano diretor municipal. Mas o que a lei diz é que todos os interesses com incidência territorial devem ser ponderados, harmonizados e hierarquizados, e desse esforço sai um programa que depois deve ser consequente ao nível do regime de uso do solo. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um interesse em Lisboa, que é o da articulação correta entre a promoção do turismo e a habitação, é no âmbito da ponderação que se faz na elaboração do plano diretor municipal que essa ponderação deve ser feita, que esses rácios devem ser definidos e que depois o regime de uso do solo deve estabelecê-los com regras que sejam claras e que não permitam, por exemplo, como tem sido sempre permitido em Lisboa, haver quase uma permutabilidade total entre utilização habitacional e utilização turística, porque, deixem-me dizer-vos também, o problema do excesso de turismo não é um problema do alojamento local. É um problema de camas turísticas, porque elas existem quer em hotéis, quer em alojamento local. E dessa maneira, nós o que temos que decidir é até que ponto é que queremos uma Lisboa que seja um pouco mais típica, ou então queremos um modelo parecido com o de Veneza, que já não tem venezianos e é um parque de diversões, ou parecido com Ibiza, perdão, em que um médico que vai para Ibiza neste momento para trabalhar num hospital chega a viver 1 ou 2 meses num carro ou num parque de campismo porque não tem dinheiro para arrendar uma casa em Ibiza. E é isto. Muito obrigada. É preciso, portanto, planificar mais. Ficamos sem intervalo. Eu acho que vamos já seguir. Quero falar em relação a isto. Okay. Vamos então só ouvir aqui Eu peço imensa desculpa, Helena Roseta. Eu cheguei agora só, mas sei que estavam a discutir questões relacionadas com a resistência sísmica, que é um problema que me preocupa muitíssimo. Eu quero dar todo o meu apoio ao que disse e àquilo que eu ouvi da parte final da sua intervenção.
E acho que estamos em falta, em termos legislativos, e estamos em falta em termos executivos. Em termos legislativos, já devia ter sido revogado o regime simplificado da reabilitação urbana que permite, por razões de simplex, prescindir de uma série de coisas. O simplex tem uma outra consequência, que é não ser obrigatório as pessoas pedirem licenciamento para fazer obras no interior da casa, fazerem aquilo que disse. Portanto, as pessoas deitam paredes abaixo, fazem erros, o prédio ao lado pode estar ótimo e aquele onde a pessoa cometeu o erro é um risco enorme. O que é que eu queria aqui acrescentar de novo ao que já foi dito? Existe trabalho feito pelo Instituto Superior Técnico, com a Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de encontrar um método expedito para avaliar a resiliência sísmica dos edifícios um a um, com base numa matriz das datas de construção, das condições geológicas do solo e de uma análise local. Conhecem o sistema das condições de habitabilidade que estava associado ao RENRAU de 2006. É uma coisa muito parecida, é uma ficha muito parecida. Está feita há não sei quantos anos, há 2 ou 3 anos. Eu não consigo que aquilo seja aprovado por ninguém. E já existe, a única coisa que eu queria dizer é que já existe maneira de engenheiros certificados ou engenheiros técnicos poderem, com uma ficha já elaborada, uma análise a olho nu, sem grandes complicações, verificarem onde é que estão as fragilidades. E o segundo ponto que eu queria dizer é que, se isto for implementado, nem que seja a título piloto, se isto for implementado, a experiência mostra é muito mais barato aumentar a resiliência de um edifício. Que se tivessem certificados como para a energia, certificado energético ABCD, podíamos ter resiliência sísmica ABCD, se por hipótese. É muito mais barato passar de uma resiliência sísmica D para A, na altura em que se faz as obras de reabilitação, do que passar quando não está a acontecer nada. Portanto, estamos a perder momento. Era só este ponto, esta urgência que eu vos queria dizer. Estamos a perder momento. Estão a ser feitas obras com o regime errado, quando neste momento das obras é que se devia estar a fazer, ao mesmo tempo, o aumento da resiliência sísmica. Desculpem o meu testemunho, mas isto é uma coisa... Muito obrigada. Pronto, é por isso Muito é obrigada que eu pelo seu testemunho. Vamos então interromper...